11 horas 31 minutos, 11h31, doenças do coração. O coração, sem dúvida, é o principal órgão do corpo humano. Sem um funcionamento adequado dele, todos os outros órgãos são comprometidos e quando ele para de bater, não há como continuar vivendo. Talvez, se as pessoas fossem mais conscientes disso, evitariam hábitos ruins do dia a dia, que causam uma série de problemas, que colaboram para que o coração não funcione da forma adequada. E para falar sobre doenças do coração, conosco o Dr. Daniel Lago. Daniel, bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Barreiras. Bom, Daniel, quais são os hábitos de vida mais prejudiciais para o coração de jovens e adultos? Hoje nós levamos um estilo de vida, esse estilo de vida ocidental moderno, que predispõe ao sedentarismo, a má alimentação, consumo de junk foods, fast foods, alimentos ricos em gordura, fritura. Tudo isso, na verdade, cria fatores de risco para doenças cardiovasculares. Eu diria que talvez essa questão alimentar, o sedentarismo, os maus hábitos, o tabagismo, o excesso do álcool, obesidade, tudo isso, infelizmente, está aí contribuindo para esse quadro. Bom, normalmente as doenças cardíacas demoram um tempo aí um determinado período de tempo aí para apresentarem sintomas? Olha, algumas doenças cardíacas, talvez vamos falar assim, a que está mais prevalente hoje em dia, a hipertensão, ela realmente leva alguns anos, por ela ter um caráter, na maioria das pessoas, assintomático. A pessoa não se dá conta de que tem a doença e isso vai gerando lesões em órgãos-alvos e quando a pessoa percebe, na verdade, já está com o nível de pressão já muito alto, às vezes já tem um comprometimento renal, às vezes já tem também uma alteração na complacência do músculo cardíaco. Então, isso infelizmente acontece. É silenciosa. Elas são, na maioria das vezes, silenciosas, pouco sintomáticas e isso é um fator que dificulta até o tratamento, É difícil você convencer uma pessoa a tratar uma coisa que ela não está sentindo todos os dias, Mas só que é uma doença séria, uma doença que causa diversas repercussões. Bom, outro problema muito sério é que cada vez mais parte da vida de homens e mulheres e a hipertensão, até que ponto prejudica aí o coração? Como a gente estava falando, é uma doença que tem essa característica insidiosa, silenciosa e ela causa uma tremenda repercussão em todo o sistema cardiovascular da pessoa. Ela leva a lesões renais, as lesões oftalmológicas, as que a gente conhece mais são as lesões cardíacas, coronarianas, cerebrovasculares, ela é um fator de risco para AVE, para o derrame, fator de risco para infarto. Então, assim, é uma doença que tem um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas, principalmente conforme a idade vai chegando. A questão da hipertensão aí, a pessoa que é hipertensa, ele tende a mais a ter aí problema cardíaco? Sim. A pressão alta é um fator de risco, independente de qualquer outra coisa, independente de obesidade, de falta de atividade física, ele é um fator de risco isolado para a doença cardíaca. Se a pessoa é hipertensa e não trata, ela tem uma chance maior do que uma pessoa que não é hipertensa de ter um infarto, por exemplo. Bom, e quem tem parentes de primeiro e segundo graus na família com problemas cardíacos, vai necessariamente no futuro desenvolver uma doença cardíaca por conta aí da hereditariedade? Olha, esse fator é um fator que nós cardiologistas chamamos de história familiar. Quando a pessoa tem um pai, parente de primeiro grau, pai ou mãe, que tenha ou pressão alta ou doença cardíaca, ela tem essa história familiar. Não existe esse determinismo genético, entendeu? Não necessariamente a pessoa vai ter, mas é um fator a mais. E se a pessoa acrescenta outros fatores, por exemplo, fumo, por exemplo, excesso de álcool, sedentarismo, obesidade, diabetes, é um fator que ela está agregando a um fator que ela não pode modificar, A herança genética a gente não pode, mas ela sozinha, ela não tem tanta prevalência, vamos dizer assim. Bom, até pouco tempo, doenças cardíacas eram associadas aí diretamente à questão da idade avançada. Sim. Isso mudou? Olha, isso não mudou. O que aconteceu hoje é que os outros fatores, os fatores modificáveis, os fatores que a gente adquire, eles hoje, no caso, eles têm uma prevalência muito grande,
Hoje em dia, você já vê pacientes coronariopatas com 30 anos de idade, por conta do estilo de vida, por conta da má alimentação, por conta do sedentarismo, da obesidade, de doenças relacionadas com diabetes. Então, assim, a questão da idade ainda existe, isso é um fator de risco para determinadas doenças cardiológicas, mas hoje em dia os fatores que a pessoa adquire, eles têm um peso também muito grande. Essa questão, a juventude hoje, essa questão de bebidas com Red Bull, essas coisas aí, prejudica também, que ele é um energético, ele dá ali uma acelerada e isso prejudica também no futuro. Olha, se a pessoa, em algum momento, utilizando energético, sentir uma palpitação, um desconforto maior, a melhor coisa é que ela pare com o consumo e procure o cardiologista, porque se você já tem uma predisposição a ataque arritmias e você usa um líquido, um alimento, que ele é energético, ele tem cafeína, ele tem esse efeito sobre o coração, você pode acabar piorando, né, um quadro latente. Certo. Portanto, você que está nos ouvindo, que gosta aí de um energético, tem que ter bastante cuidado. Bastante cuidado. Se começar a sentir taquicardia, mal-estar, para com isso e procura um cardiologista para fazer o diagnóstico. Bom, a questão do colesterol alto e da diabetes, além do superpeso, né, o sobrepeso, desculpa, tudo isso colabora para que o coração tenha um comprometimento das funções? Infelizmente colabora e, como você mesmo citou, esses fatores todos eles estão muito relacionados com o nosso estilo de vida moderno, né? Um estilo de vida estressante, um estilo de vida que a pessoa às vezes preconiza um sucesso financeiro e não a saúde. Então, isso tudo, a má alimentação, a falta de tempo para se cuidar, isso tudo leva ao longo dos anos um certo aumento no fator de risco cardiovascular. Essa questão de alimentação aí, feijoada, como é que dá o nome lá? Sarapatel, essas comidas gordurosas. Isso quem tem já tendência aí, até quem não tem mesmo, isso colabora, né? Isso colabora porque o colesterol ele está intimamente ligado no processo de aterosclerose, né? Que é a formação da placa de ateroma, que é uma placa de gordura que se forma nas artérias coronarianas do coração, nas artérias também cerebrais. Então, assim, a alimentação rica em óleo, fritura, gordura é um fator de risco para isso. A gente tem que reduzir e controlar a ingestão desse tipo de alimento. Bom, a gente sabe que os dois são prejudiciais, mas qual é o que prejudica mais, fumar ou beber? A gata está querendo, daqui a pouco o pessoal vai falar que o doutor Daniel está incentivando. Na verdade, vamos colocar da seguinte forma, o álcool, ele existe um nível de tolerância, entendeu? Por exemplo, uma taça de vinho, 300 ml de vinho por dia, esse é o limite de tolerância. A gente não tem como indicar a pessoa que faça o consumo de álcool, mas se ela faz, a gente tenta reduzir até esse limite. Já o tabagismo, ele não tem limite de tolerância, então assim, nesse sentido realmente ele é muito pior. A cessação do tabagismo ela faz parte de uma vida saudável, né? Claro que qualquer vício é negativo e qualquer excesso é negativo, mas com certeza o tabagismo é pior. Bom, então você que bebe demais ou fuma, pare de fumar e se for beber, beba aí quanto? Se for o vinho, 2 tacinhas no máximo. No máximo. 300 ml. Isso aí. Então, isso para homens. Mulheres, um pouco menos. Um pouco menos, né? Isso. Bom, com relação à atividade física, né? A gente sempre está aqui falando, faça uma caminhada e tal, mas quem tem problemas cardíacos pode praticar exercício? Olha só, o exercício físico, ele vem junto com o tratamento medicamentoso na cardiologia ajudar a gente a tratar as doenças. Então, assim, poucas vezes a gente vai, digamos, proibir a pessoa de fazer exercício. O que ela tem que ter? Ela tem que ter uma avaliação cardiovascular para saber qual tipo de exercício, qual a frequência, qual é, digamos assim, o esforço que ela pode fazer, e ela deve fazer. Pacientes hipertensos, se não tiver nenhuma contraindicação, eles devem fazer atividade física. A atividade física é muito boa, ela reduz não só o peso, ela reduz também a pressão só por si. E ela melhora também o estresse, ela é um santo remédio.
Acho que assim, se as pessoas realmente fizessem atividade física na quantidade que deveriam fazer, acho que a gente passaria bem menos remédio para a pressão. Não, você que está aí nos ouvindo, né? Fique atento. Bom, e a questão do sedentarismo? Também é prejudicial. Né? Isso, é o que a gente estava falando agora, né? A questão da atividade física, o sedentarismo, principalmente nesse nosso estilo de vida, com essa nossa alimentação hipercalórica, nós comemos, na verdade, um aporte calórico muito maior do que nós necessitaríamos estando sedentários e, digamos assim, isso tudo junto, isso aumenta mais o risco cardiovascular, aumenta a incidência dessas doenças que a gente tem hoje, uma epidemia de hipertensão, de diabetes, de obesidade. Então, infelizmente, é mais uma coisa que está nessa equação aí que está complicando. A gente sempre fala, né? Quer dizer, os baianos têm a fama de ser preguiçoso. Né? Então vamos deixar essa preguiça de lado aí para fazer um exercíciozinho. Mas antes de qualquer exercício a gente tem que ter uma avaliação. Né? Independente de academia. Com certeza. A gente tem as academias em área aberta aí, né? Aqueles aparelhos. Se você vai praticar ali, é melhor fazer antes ali uma avaliação, pelo menos para saber se você não tem nenhum problema osteomuscular ou se também não tem algum problema cardiorrespiratório que te contraindique, entendeu? É interessante você passar por isso e lembrando assim que o exercício importante, realmente o exercício que é bom para o coração é o exercício aeróbico, entendeu? A caminhada, a corrida, a natação, a bicicleta. A musculação é uma segunda etapa, entendeu? É uma escolha pessoal, mas o exercício para o coração é aquela boa e velha caminhada, você já está começando a fazer alguma coisa. Entendeu? Bom, doutor, que tipo de exames os cardiologistas fazem para detectar uma doença cardíaca, por mais simples que ela seja? Olha, hoje na cardiologia nós temos um arsenal muito grande de exames, entendeu? No oeste da Bahia nós contamos com diversos exames, desde o mais simples, desde um eletrocardiograma, passando por um ecocardiograma, nós temos também angiotomografias, então, assim, nós temos um arsenal muito apropriado já para fazer o diagnóstico. Algumas coisas ainda estão faltando na nossa região, assim, nós temos até uma perspectiva de que isso no futuro próximo se modifique, né, em relação principalmente a uma hemodinâmica, falando especificamente do paciente coronariopata, né, do paciente do infarto, mas nós já conseguimos fazer diagnósticos e fazer tratamentos de diversas doenças aqui, diversos graus de complexidade. É o caso aqui de Barreiras do Luiz Eduardo também? É o caso de Barreiras do Luiz Eduardo. Nós temos já, digamos assim, um arsenal, como eu te falei, né, bastante compreensivo. Algumas coisas, principalmente nesse setor da hemodinâmica que eu te falei, ainda estão por vir, né, mas existe uma perspectiva de que talvez no próximo ano, ou talvez até nesse, a gente já tenha uma mudança nesse panorama. Dependendo da complexidade aí, a pessoa não precisa ir para Salvador, por exemplo? Não. Principalmente porque, como a gente está insistindo e batendo sempre na entrevista, a principal medida é a prevenção ainda. Você eliminar os fatores de risco para a doença cardiovascular, você elimina a necessidade de fazer um tratamento que tem um custo financeiro e um custo social, né, muito grande. A doença cardíaca, depois que se manifesta, ela pode ser curada ou a pessoa tem que conviver com ela aí? Como é que funciona? Olha, existem alguns tipos de doença cardiovascular que eles são curados, algumas valvopatias, algumas doenças congênitas, algumas emergências cardiovasculares, elas podem ser totalmente curadas, mas uma boa parte das doenças cardiológicas, elas são de caráter crônico, são aquelas doenças que vão perdurar, né? Mas que tem controle, entendeu? E se for feito esse controle da forma adequada, a pessoa vai ter sua qualidade de vida, vai viver ainda muitos anos e não vai ter nenhum problema por conta disso. Certo. Com relação, tem gente, principalmente homem, né? Só procura o médico, Isso mesmo. qualquer área, depois que sente alguma coisa. Na questão, aí seria o que? Uma vez por ano para fazer um exame? Uma bateria de exames, principalmente o coração? Seria interessante, talvez até antes do exame cardiológico, uma vez por ano, você fazer seu check-up, procurar seu clínico, fazer sua rotina de laboratório,
para já se adiantar, detectar se seu colesterol está alto, se sua glicose está alta, entendeu? Ver os seus eletrólitos. A partir disso, a gente identifica algum fator de risco da doença cardiovascular. Se necessário, você procura o cardiologista também, para a gente poder fazer esse acompanhamento. Uhum. A gente tem casos aí de pessoas que infartam horas antes, né? Fizeram exames aí e tal e infartam. O que acontece? Não conseguiu detectar o que... A gente estava até conversando sobre isso, né? Olha só, na maioria das vezes, o que acontece? São duas coisas. Primeiro, não foi feita a prevenção, entendeu? Às vezes a pessoa tem uma doença cardiovascular grave e não tem conhecimento. E o outro fator é que a pessoa não consegue o auxílio médico em tempo hábil, entendeu? Não consegue chegar no centro que tenha esse suporte. Então, a maior parte das vezes é isso. Hoje existe um protocolo já bem sedimentado de doenças cardiovasculares, que o paciente que chega com esse determinado tipo de queixa, ele tem que ser avaliado nos primeiros 10 minutos, através de um eletrocardiograma, um exame de enzimas cardíacas, avaliado clinicamente. Depois desse período de avaliação inicial, ele pode ficar de 4 a 8 horas no ambiente hospitalar de observação e fazendo exames de repetição, eletro de repetição e exame de sangue, para a gente ver se tem alguma diferença, né? O infarto, a isquemia, ela é uma doença dinâmica. Às vezes, nos primeiros exames você não tem uma alteração, mas no segundo, 3 horas depois, você tem. Então, esse protocolo é feito justamente para evitar esse tipo de coisa. Bom, a gente estava até comentando aqui a questão da pessoa que está ali com o princípio de infarto. Ele não é aquele que chega gritando. Isso. Ele sente a dor, mas a dor é tão forte que ele não consegue esboçar. Boa parte das vezes, isso é até uma descrição até de livro, né, na literatura médica. O paciente com dor coronariana é aquele paciente que se segura no peito, aquele paciente que às vezes ele não consegue nem ter a mobilidade por conta da limitação da dor, entendeu? Certo. Bom, para a gente finalizar, qual a dica que você deixa aí para a população com relação aí ao coração? Olha, acho que a dica principal é em relação à prevenção. Eu acho que hoje em dia nós temos um nível de conhecimento, de acesso à informação que nos permite, né, fazer uma escolha por alimentos mais saudáveis, entendeu? Escolher, talvez no almoço, aumentar a porção de verduras, de legumes que você ingere, diminuir as carnes gordurosas, entendeu? Diminuir os produtos industrializados, aqueles produtos de carboidrato de rápida absorção, entendeu? Diminuir também o excesso da bebida alcoólica, cessar o tabagismo. Então, assim, tudo isso hoje todo mundo, acho que isso está sendo falado em todos os canais médicos, canais leigos. Então, basta somente a pessoa colocar em prática todas as questões e quebrar o sedentarismo. Pelo menos 50 minutos de caminhada 3 vezes na semana. Isso não é muito, né? Não é nem 1 hora. Só faça uma caminhada na segunda, na quinta, no sábado, já é o começo. Começa a fazer sua atividade física, que você vai reduzir seu risco cardiovascular, você vai ter uma vida com muito mais qualidade, com muito mais saúde, e qualquer dúvida é só procurar o cardiologista, que ele vai ter o maior prazer de esclarecer. Bom, Patrulha RB agradece a sua presença aqui, um bom dia. Bom dia, Gá.